Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, a professora Márcia Ramos Martins. Amadinhos, você sabia, ou melhor, você sabe o que é voz do verbo? Ou já ouviu falar sobre vozes verbais? Então, amadinho, se você não ouviu falar ou já esqueceu, fique comigo, de olho na tela. Aí, vozes verbais tem a voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Aula 19. Então, aqui nesta aula a gente vai estudar uma por uma para sanar essa dúvida que você tem, se não tem, para aprimorar mais. Aqui eu tenho voz ativa. O que é isso, voz ativa? O que você entende por voz ativa? O que é uma pessoa ativa? O que significa ser ativa? Vamos lá? Faça uma reflexão sobre isso. Muito bem, é isso aí. Ativa é a pessoa ser atuante. A prática, tá? É atuar. Neste caso aqui, trouxe aqui para vocês o seguinte, ó. Dias Gomes escreveu a peça O Pagador de Promessa. Ele está sendo ativo ou não? Dias Gomes escreveu a peça O Pagador de Promessa. Vamos dar uma olhada, vamos analisar com calma. Quem é o sujeito da oração? Muito bem, aqui é o sujeito. Aí você vai olhar, qual é a ação que tem aqui nessa frase? O que é? Muito bem, ó, é o verbo escreveu, né? Escreveu a peça de pagador de promessa. Então, essa daqui é a ação. Quem fez a ação? O sujeito aqui, ó. Dias Gomes. Então, ele está praticando a ação. Então, ele está aqui, esta frase está na voz ativa, porque o sujeito está fazendo a ação. Então, é um sujeito agente. Ele que age. Beleza? Então, vamos ver outra aqui, ó. Para Zé do Burro levou a cruz até a igreja. Aí você, quem levou a cruz até a igreja? Zé do Burro. Então, já sei que aqui, ó, esse daqui, o Zé do Burro, é o sujeito. Qual foi a ação que ele fez? Levou a cruz até a igreja. Então, ele está praticando uma ação. Se o sujeito pratica a ação, então, essa daí, a frase está na voz ativa. Mais outra aqui para entender melhor. O aluno faz a lição. Qual a ação do aluno? Fazer. Então, aquele é sujeito e a ação. Ele está praticando a ação. Então, sujeito pratica a ação. Então, eu tenho o verbo na voz ativa. Beleza? Então, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Mais uma. Eu guardei o dinheiro. Olha só, coisa boa. Eu é o sujeito. Qual foi a minha ação? De guardar. Eu estou praticando essa ação. Então, o verbo está na voz ativa. Beleza? Beleza? Ela alugará. Alugará. Ó, a ação aqui, a casa. Então, aqui o ela é o sujeito, a ação alugará. Então, o que é voz ativa? A forma verbal que indica o quê? Que
que o sujeito da oração é o agente, o autor da ação. Então, tô, Dias Gomes, é do burro, o aluno, eu e ela são os agentes. Beleza? Então, vou chamar sujeito agente, porque ele pratica a ação. Tá bom? Todos estes sujeitos daqui são agentes, porque eles praticam a ação da oração. Beleza? Continuando. Agora, voz passiva. O que é isso, amadinha? Então, presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. A peça O Pagador de Promessas, ó, foi escrita por Dias Gomes. Viu só? O que foi escrito por Dias Gomes? A peça O Pagador de Promessas. Agora, presta atenção aqui. Aqui não é o sujeito? A peça é o sujeito da oração. Tá certo? Mas, vó, você lendo aí, ó, foi escrita por Dias Gomes. Ele tá praticando a ação? Não, amadinha. Então, viu só? A prática, a ação, não é feita pelo sujeito. Então, ele está recebendo a ação. Então, é um sujeito que? Paciente, aquele que recebe a ação. Então, quem que vai fazer a ação aqui nessa voz passiva? Vai ser quem? Está sendo por quem? Por Dias Gomes, que ele vai ser o agente, é aquele que vai fazer a ação, ele vai ser o agente da passiva, tá? O agente da passiva, belezinha? Então, aqui está na voz passiva, porque o sujeito, ele vai receber a ação, quem vai fazer a ação é o agente da passiva, tá certo? Na voz passiva, eu tenho o seguinte, eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Então, neste caso aqui, ó, verbo auxiliar mais um verbo principal. A lição é feita pelo aluno. De novo, a lição eu já sei que é o sujeito. Esta parte aqui, eu tenho um predicado, né? E olha só quem tá aqui, ó. Quem faz a ação? É o pelo aluno, que vai ser o agente. Ele que vai agir dentro da voz passiva. Então, o sujeito aqui é paciente. O dinheiro foi guardado por mim. Ó, o dinheiro está só recebendo a ação. Mas quem praticou essa ação foi euzinho aqui. A casa será alugada por ela. A mesma coisa, a casa será alugada. E quem vai fazer a ação? Ela. Tem mais outra? Então, o que é então essa voz ativa? O sujeito da oração é paciente, ele só vai receber. E essa voz desvia a atenção do sujeito e concentrando-a em quem? No resultado da ação. Quem que fez o resultado da ação? O agente da passiva. Beleza? Belezinha. Continuando aqui. A voz passiva, ela se classifica em duas, voz passiva analítica e a passiva analítica, né? Sintética ou pronominal. Vamos ver aqui, ó. Quando ela é voz passiva analítica, ó, eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio, que é o verbo ser, aqui no caso, aqui, ó. A cruz foi levada, ó. Ó, o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Tá bom? Verbo ser mais o verbo principal no particípio. A cruz foi levada por Zé do burro até a igreja. Viu só? O dinheiro foi guardado. Pronto. Aqui é voz passiva analítica. Tá bom? É formado por verbo ser mais particípio, ó, do verbo principal. Então, aqui, ó, verbo ser mais particípio.
A mesma coisa, mais o verbo principal. Tá bom? E agora, escreveu-se a peça o pagador de promessa. Levou-se a cruz até a igreja, guardou-se o dinheiro. Aqui está dizendo o que ele é, sintética ou pronominal. Vamos gravar pronominal? Por quê? Por causa desse pronome aqui, ó, que é chamado de pronome apassivador. Por que, amadinha? Porque dá para transformá-la para voz passiva analítica, ó. O pagador, ou melhor, a peça, o pagador de promessa, foi escrita. Viu só? Eu pego esta parte aqui e transformo para voz passiva analítica. Por isso que é chamado esse ser aqui de pronome apassivador ou partícula passivadora, que ela te dá a chance de transformar para a voz passiva. E uma coisa interessante que você vai perceber que o verbo aqui, o escrever, levou, guardou, ele é um verbo transitivo direto que dá a oportunidade de você, uma permissão de você transformar para a voz passiva analítica. Se fosse o verbo transitivo indireto, se fosse o verbo de ligação ou o verbo intransitivo, não dá essa oportunidade, eles não dão essa oportunidade, tá certo? É formado por um verbo acompanhado de pronomes oblíquos si, que recebe o nome de pronome apassivador ou partícula passivadora. Belezinha? Então, quando fala da voz passiva pronominal ou sintética, é aquela que vem acompanhada com o pronome si. Beleza? A construção da voz passiva analítica. Olha esse esquema maravilhoso que eu trouxe aqui para vocês, ó. Zé carregou uma cruz. O Zé é o sujeito. Aqui é a ação, aqui ó, verbo transitivo direto. Vou colocar, por que é verbo transitivo direto? Porque ele vai pedir um complemento, né? Ele não tem sentido completo, ele vai exigir o complemento sem auxílio da preposição. Se ele vem acompanhado sem auxílio de preposição, você já vai saber que ele é objeto direto. Então pronto, você já sabe que o Zé é o sujeito e uma cruz é objeto. Ó, o que era objeto direto na voz ativa vai passar para a voz passiva sendo o quê? Sujeito. Tá aqui, uma cruz, ó. É carregada por Zé. Aqui eu tenho o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Tá bom? Verbo principal no particípio. E viu só essa transformação? E o Zé é o agente da passiva aqui que vai praticar ação na voz passiva. Beleza? Por isso fica ele que vai agir, ele que vai atuar. Tá ok? Vamos lá, mais uma. Voz ativa. Zé fará uma promessa. Voz passiva. Uma promessa será feita por Zé. Ó, importantíssimo. Você vê que o verbo está aqui no futuro do presente. Quando transformar para a voz passiva, o auxiliar vai ficar também no mesmo tempo, no futuro do presente. E o outro ficará no particípio. Voz ativa. Zé faz uma promessa. Voz passiva. Uma promessa é feita por Zé. É no mesmo tempo. Verbal. Voz ativa. Zé fazia uma promessa. Na voz passiva, uma promessa era feita por Zé. Isso aqui só mesmo para você gravar. Se o verbo na voz ativa estiver no futuro, quando passar para a voz passiva, ele ficar no mesmo tempo, no futuro. Se o verbo estiver no pretérito, no passado, no auxiliar, vai ficar também no pretérito. Belezinha? Belezinha. Voz reflexiva. O que é voz reflexiva? Olha só. Ele levantou-se. Presta atenção. Ela arrumou-se para a festa. O que vai acontecer aqui?
O sujeito, ele vai ser agente e paciente ao mesmo tempo. Ele vai praticar a ação e vai receber a ação ao mesmo tempo. Ó, quando fala, ela levantou-se, ele levantou-se. Qual foi a ação que ele fez? De levantar. Qual foi a ação que recebeu? De levantar também, essa mesma ação, tá? Por isso que é reflexiva. O sujeito da oração pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, ó. Ao mesmo tempo. A voz reflexiva é formada por um verbo e um pronome reflexivo, que é meter-se nos vos-se. Repetiu aqui de novo, tá bom? Então, meter-se nos vos. Que são os verbos que eu vou usar da primeira pessoa, segunda pessoa, tá certo? Primeira, segunda e terceira pessoa. Voz reflexiva também ela pode ser recíproca. Como assim, amadinha? Olha só, no exemplo. Os convidados se cumprimentaram. O que aconteceu? Ó, um ao meu recíproco, vai e volta, mútuo. Beleza? A mesma coisa, tá bom? Muito fácil, então aqui já vou falar, já foi falado da voz ativa, que a voz ativa, o sujeito pratica a ação, na voz passiva ele só recebe, e na voz reflexiva ele pratica e recebe e ação. Beleza? Muito fácil. Vamos praticar? Vamos lá. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é... Desculpa, vamos lá. Letra A. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. B. Tudo pode comprovar-se. C. Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. E D. Pode comprovar-se tudo isso. Então, o que está pedindo? A forma ativa dessa mesma frase. Qual é? A, B, C, D. Então, amadinho, você vai por eliminação. Na forma ativa tem pronome? Então, você já vai eliminando. Tá certo? Então, qual a única que não tem pronome? A letra A. Assim. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Porque aqui eu tenho uma locução verbal. Fácil, fácil, fácil. Tá bom? Então, aqui comigo, amadinhos. Ó, preste atenção. Quando que eu tenho voz ativa? Quando o sujeito da oração pratica a ação. Voz ativa, ele está atuando. Voz passiva, quando o sujeito não pratica a ação. O que vai acontecer com ele? Ele vai só receber a ação. A prática vai ser feita por quem? Pelo agente da passiva. E na voz passiva, eu tenho o quê? O verbo principal, o verbo auxiliar, mais o verbo principal. No particípio. Que é o verbo auxiliar? O verbo ser. Tá certo? E na voz reflexiva, o sujeito vai praticar a ação e receber a ação ao mesmo tempo. Beleza? Não é fácil? Muito fácil. Vamos lá, vamos ao pensamento do dia. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos, dia após dia. Autor desconhecido. Muito obrigada, amadinhos, pela companhia de vocês e até a próxima aula.